do relator Alessandro Vieira. Com a palavra pela ordem, senador Jorge Cajuru. Obrigado, senador Contarato. Apenas para, além de todos os nomes aqui citados, cumprimentar o relator Alessandro Vieira pelo nome de Hugo Mota, presidente da Câmara. Por quê, senador Alessandro? Eu fui o relator, o Girão está lembrado, daquele projeto de lei do capitão Stevenson Valentim. E ali a gente apresentou várias sugestões, apresentamos vários projetos neste meu relatório, aprovado por unanimidade aqui no Senado, e até hoje a Câmara não se pronunciou, nem com o Arthur Lira antes e nem agora com o Hugo Mota. E apenas uma pergunta aqui, para ser objetivo. Presidente, a gente não pode, em função da experiência dele, para não dizer que é coisa pessoal, a experiência dele como secretário de Segurança Pública de São Paulo, como ministro da Justiça, a gente não pode convidar ministro do Supremo Tribunal Federal, como o caso de Alexandre de Moraes? Eu acho que nesse caso a resposta é do presidente, não é minha, mas acho que é necessária uma consulta à consultoria do Senado para ver a viabilidade técnica disso. Não vejo óbice, mas imagino que tem alguma questão para tratar. Obrigado. Conforme já adiantado pela Secretaria, os requerimentos somente poderão ser apresentados por senadores membros da comissão e deverão ser protocolizados por meio de CEDOL. A gente viu muitas críticas ao longo dos últimos dias da oposição no sentido de que o PT, em sua maioria, a base do governo, não assinou o requerimento de criação da CPI apresentada pelo senador Alessandro Vieira e que agora, neste momento da instalação da sua presidência, vem com o nome do senhor, claro, que ganhou, além de ter também surgido o nome do senador Jacques Wagner. Como o senhor vê essa crítica da oposição ao não apoio da esquerda à criação da CPI e agora com a sua instalação indicar um nome e agora também eleger um nome alinhado ao governo Lula? Essa é uma crítica legítima, essa quem está fazendo o papel da oposição. Mas qualquer CPI ou CPMI, obviamente, para o governo que está desempenhando o papel do executivo, ele tem inúmeras pautas que tem a alavancar. Nós temos que alavancar a economia, gerar emprego e renda, reduzir a desigualdade social. Então, obviamente, mas eu também tenho minha consciência tranquila, que, por exemplo, eu não poderia assinar 2 CPMIs, estando, obviamente, fazendo parte com muito orgulho do Partido dos Trabalhadores. Eu assinei a CPMI da fraude no INSS e tenho minha consciência tranquila de que vou desempenhar esse papel de presidente ao lado do colega senador Alessandro Vieira com total isenção e imparcialidade na busca daquilo que é fundamental, porque a gente não pode tornar essa CPI como um palco político para discussão partidária, porque o principal, segurança pública não tem que ser uma pauta apenas de direita, ela tem que ser uma pauta de todos nós. Por isso que eu tenho minha consciência tranquila quando eu apresentei o projeto de lei para aumentar o período de internação para adolescente em conflito com a lei que pratica ato infracional e parada hedionda ou com violência ou grave ameaça. Não é razoável você explicar para uma mãe que perdeu uma filha através de estupro e depois foi morta, em que um adolescente de 17 anos ou 18 anos de idade incompleto não vai ficar no máximo 3 anos internados. Nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. Então eu acho legítima a crítica da oposição, mas estamos com a consciência tranquila de que a forma como nós vamos conduzir será em benefício da população brasileira. Senador Contarato, qual é o recado do senhor e da presidência dessa CPI para os governadores? A gente teve a tramitação, por exemplo, da proposta da PEC da segurança pública ali, os próprios governadores eles se oporam ali sobre uma suposta interferência do governo federal. O senhor não acha que essa CPI possa gerar uma ciumeira em alguns governadores a partir do momento que vocês começarem a apresentar requerimentos de acesso a relatórios de inteligência sobre facções a nível estadual? Qual que é o recado para os governadores nesse momento? Colaboração, como é que você vê esse ciúme também que pode gerar? Eu acho que, infelizmente, quando você impera com uma das coisas que eu acho pior no ser humano, que é a vaidade, eu acho que nós temos que unir esforços em todos os entes federados, União, Estados e municípios em prol disso. Eu quero deixar uma coisa clara aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos no Brasil, se você pegar quantos tipos penais, quantos crimes nós temos no país, pegando o Código Penal e legislação penal especial, são mais de 2.000 tipos penais. E essa função constitucional de apuração de infração penal e sua respectiva autoria, ela se passa, quer queira, quer não, pela competência dos estados. Por isso que a Polícia Militar é subordinada a um secretário de Segurança Pública e consequentemente, para o governo do estado. Agora, eu só estou fazendo essa ressalva porque às vezes se atribui uma responsabilidade efetivamente para quem não tem o poder. Então, eu acho que esse é o momento, diante da tramitação da PEC da Segurança Pública, de tentar unir esforços para que tanto o governador, os governos municipais, estadual e o governo federal encontrem solução para dar uma resposta a essa garantia constitucional. Senador, esse é um problema que vem de muito tempo. Só porque agora foi instalada essa CPMI? Olha, que bom. Eu costumo dizer que tem uma frase de um poeta chamado Victor Hugo que diz: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem o tempo da ideia, mas não é o tempo dela.
Às vezes você tem uma ideia que não chegou no momento dela. Então eu acho que, infelizmente, precisou vir tantas operações que vitimou fatalmente inúmeras pessoas para que o parlamento desse uma resposta. Essa é uma realidade de uma casa legislativa. Às vezes nós temos a possibilidade de legislar, mas não temos no tempo adequado que a população mais almeja. Infelizmente é isso, mas eu espero que agora, não querendo olhar para o retrovisor, nós vamos de pirotecnia ou discursos políticos. Eu venho da segurança pública, tenho minha consciência tranquila com a minha convicção como delegado de polícia, que fui por 27 anos, mas também como professor de direito penal e processo penal. O que nós não podemos achar é que essa garantia constitucional, que a segurança pública é direito de todos, dever do Estado, a população está vilipendiada, aviltada, morrendo. Quando o Estado não está presente, o medo se impõe e aí a população é que sofre. Porque é mais fácil, é muito cômodo para quem fica nas suas casas, nas suas residências, com segurança, com alimentação, com plano de saúde, com saneamento básico, com iluminação e tentar julgar aqueles que estão lá subjugados, onde o Estado não está presente. Eu volto sempre a falar que essa é uma determinação constitucional. Segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E eu espero que essa comissão tenha esse norte que vá pautar isso. Se for necessário, chamando autoridades, o poder público, enfim, todos os mecanismos, para que a gente, ao final, aponte quais são as soluções que a gente pode, pequeno, médio, grande prazo, apresentar à sociedade. Senador, quais foram os fatores que levaram à criação dessa CPI? Desculpa? Os fatores que levaram. Olha, eu acho o seguinte, a população ela está em estado de vulnerabilidade. Não é razoável um morador sair de casa e não ter segurança de andar com um telefone celular, com uma pulseira, com um relógio. Ela vê em estado de violação daquela tranquilidade de pacificação social, porque o Estado está ausente. Então não acho razoável, e aqui eu não estou apontando erros de A, B ou C, mas você tem que entender, a população tem que entender também quais são as funções das polícias. Ou seja, a polícia militar, ela tem a função preventiva, de coibir, de prevenir que o crime ocorra. Por isso que ela anda de forma ostensiva e armada. Agora, quando há o cometimento de um crime, entra em cena a polícia judiciária, quer seja no âmbito estadual, através da polícia civil, dirigida por delegado de polícia, quer no âmbito de competência da Polícia Federal, da formação residual de apuração. E as demais instituições de segurança pública. Então, quando ela se vê em estado de vulnerabilidade, privada da sua tranquilidade, ela adere a qualquer discurso. Às vezes discursos populistas, às vezes discursos imediatistas. Mas o parlamento é que tem que dar essa resposta. E eu acho lamentável quando o parlamento, infelizmente, fica deitado eternamente em berço esplêndido, não dando uma prestação responsável com esse direito constitucional. E eu fico muito feliz de estar do lado de um colega que foi delegado de polícia, que é o senador Alessandro Vieira, que tem um comprometimento, tem uma sobriedade, uma serenidade. Eu acho que juntos nós podemos sim, e inclusive o vice-presidente, o senador Hamilton Mourão, que tem a sua expertise nas forças de segurança no Exército e que vai dar uma contribuição. Mas é preciso que essa CPMI tenha um comprometimento para dar uma resposta efetiva. O que nós não podemos admitir é que ações pontuais, como aconteceu recentemente, que vitimou 121 pessoas, a quem aqui eu quero falar dos 4 policiais que vieram a óbito, que isso seja de uma forma momentânea. Quantas operações já ocorreram no Complexo do Alemão ou através do PCC e assim sucessivamente, do Comando Vermelho, e que o Estado não tem o seu papel de garantidor da segurança pública como direito de todos, dever do Estado. Eu espero que a comissão assim o faça.